Bom dia, queridos. Atos, capítulos 9 e 10. No capítulo 9, nós temos a conversão de Saulo. Diz que ele, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu as cartas aqui, né, que são os mandatos, a autorização para ele ir lá para Damasco e prender todo mundo que era crente. E aí, indo por estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E então isso marca a conversão de Saulo de uma maneira maravilhosa, né? O Senhor Jesus aparece para ele, essa luz, essa voz que o convence, quebra o seu coração, a sua dureza e abre o seu entendimento. Diz o verso 9 que esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então ele ficou cego, aquela luz ali cegou ele, levaram ele, ele está agora numa casa ali, sem enxergar e sem comer nada. Diz o verso 10 que tinha ali um discípulo chamado Ananias. O Senhor fala com Ananias, fala para ele ir até lá, orar por Saulo, né? E aí Ananias estranha aquilo e responde: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos lá em Jerusalém, e também que ele veio para cá com autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu santo nome. Então ele responde para Deus: Senhor, esse cara aí é do mal. E Deus fala para ele, verso 15: vai lá, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Então Deus fala para Ananias: vai. E Ananias vai. Ananias é um servo obediente. Ele foi, entrou na casa e ora por Saulo, e os seus olhos são abertos e ele pede para ser batizado, e então Ananias o batiza ali. Diz o verso 20, logo depois daquilo, Saulo já estava pregando nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus, e todos estavam atônitos, né? Mas esse aí não é aquele que estava matando e perseguindo, agora ele está defendendo a Cristo, né? E Saulo continuava se fortalecendo. Tendo chegado em Jerusalém, ele procurou juntar seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, né? E Barnabé, diz o verso 27, que foi quem deu apoio, abrigo para Saulo, né? Diz o verso 31 que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Isso aqui é uma pregação inteira em cima de um único versículo, né? Como que a igreja crescia naquela época. Nós temos a cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas. Entramos no capítulo 10, diz a história sobre Cornélio. Cornélio era um centurião da corte italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua família. E esse homem teve uma visão de Deus. Ele nessa visão,
ele viu aqui um homem, né, que aproximou dele e disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Então envia mensageiros a Jope chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então, na visão dele, o anjo fala com ele que é para ele mandar buscar a Pedro. E então Pedro também, lá na outra cidade, tem uma visão também. Pedro estava no seu momento de oração ali, e ele vê, diz aqui, o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, e que era baixado ali, né? Descendo então do alto, e dentro dele toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves do céu. E ele então ouviu uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E a voz fala novamente: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso por quê? Porque os judeus, pela lei do Antigo Testamento, né, havia, pela prescrição do próprio Deus, aqueles animais que eram impuros para o consumo. Então, eles não podiam comer animais de pata que tivesse fendido, né, aberto ali assim, né, o casco, igual o porco, e algumas aves e répteis. Então Deus mostrou tudinho. Os animais que eram puros serviam para o consumo. Os impuros não poderiam ser comidos. Então, o judeu que se preza não comia. Ele obedecia, era mandamento do Senhor. E agora Pedro, nessa visão, vê esses animais ditos impuros vindo, e a voz falava: é para matar e comer. Ele falou: não, de jeito nenhum, eu não como, é impuro, não posso. E aí a voz falou novamente: olha, aquilo que Deus... Como é que é? Aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus purificou, verso 15, não consideres comum. Então, se Deus purificou, você não pode considerar impuro, porque Deus purificou. E diz o texto que isso se repetiu por 3 vezes. O Pedro é difícil de convencer mesmo, mas Deus convence a Pedro, né? E com isso, ele estava querendo ensinar para Pedro que ele deveria pregar aos gentios. E aí a história prossegue, porque Deus falou com Cornélio, né, que era um gentio, e fala com Pedro. E agora Pedro vai até Cornélio. E se Deus não tivesse dado essa visão a Pedro, Pedro não iria, porque da mesma forma que o judeu não poderia comer animais impuros, ele também não poderia falar para os gentios, ter contato com os gentios, né? Querer evangelizar o gentio. Deus era só para os judeus. Mas agora o evangelho está sendo aberto a todos os povos, línguas e nações. Então Pedro, que era duro nisso, né? Saulo não, Saulo Deus já era gentio e Deus transformou ele é o pregador dos gentios, mas os outros também, Pedro e os demais, estão se abrindo para falar aos gentios, não só aos judeus. Então isso daqui marca a transformação de Pedro nesse sentido, e todos nós temos que lembrar que o Evangelho de Jesus é para todos os povos, línguas e nações, né? Então não importa a nacionalidade, não importa a cor da pele, não importa o sexo, não importa o padrão social, financeiro, etc. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para o pobre, é para o rico, é para a pessoa bem
estudada, inteligente, bem-sucedida na vida, ou é também para o morador de rua, ele é para a prostituta, ele é para o homossexual, ele é para a pessoa que está na cadeia, ele é para o assassino, ele é para as pessoas de bem, ele é para todos, todos, indistintamente. Pregar o evangelho a toda criatura. E Deus fará a sua obra convertendo aqueles que lhe pertencem. Não compete a nós converter ninguém, quem converte é o Espírito Santo de Deus. E não podemos querer escolher, esse aqui sim, esse aqui não. Nós pregamos a todos e deixamos o resultado com Deus. Lembre-se da parábola do semeador. O semeador sai a semear. Então, nós fazemos isso, nós semeamos, lançamos a semente e o crescimento é Deus quem dá. Amém. Vamos orar? Pai querido, bendito seja o teu nome, agradecemos por tua palavra e pedimos que o Senhor nos use para pregar o teu evangelho, Pai. Dá a tua bênção, nos dê a graça de vermos pessoas sendo convertidas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até mais.